O estado mais rico e populoso do Brasil esconde um segredo que ninguém te conta. Enquanto a maioria das pessoas só enxerga São Paulo como metrópole, modernidade e progresso, existe um outro estado completamente apagado dos mapas, sufocado pelo mato, devorado pelo silêncio. São 13 lugares onde o tempo parou, onde casas ainda têm móveis dentro, onde estações de trem ficaram de pé sem passageiro nenhum por décadas, e onde o Google Maps mostra ruas que não existem mais. Algumas dessas histórias foram enterradas de propósito, outras foram simplesmente esquecidas. E pelo menos uma foi construída, destruída e inundada, tudo por decisão de um único homem. Se você acha que conhece São Paulo, prepare-se para descobrir que não conhece nada. Número 13. Japurá, interior de São Paulo. Se você digitar Japurá no Google Maps hoje, e vai encontrar um ponto no noroeste paulista, a cerca de 400 quilômetros da capital, pertencente ao município de Itabapoana. Mas quando você clica para ver as imagens de rua, a câmera mostra ruas cobertas de capim, construções com paredes descascando, placas de estabelecimentos que há décadas não existem mais. O Google Maps não quer que você veja isso porque o que está ali não é uma cidade, é uma carcaça. Japurá nasceu em 1911, quando a estrada de ferro araraquarense inaugurou uma estação no local. O trem chegou e junto com ele vieram trabalhadores de todas as partes do Brasil, atraídos pela promessa de emprego e pela possibilidade de fazer a vida num lugar novo. Em apenas uma década, o vilarejo cresceu com velocidade impressionante. Chegou a ter 3 mil moradores, farmácia, açougue, escola, igreja e até uma cadeia pública construída por volta de 1920. Uma cidade pequena, mas completa. Uma cidade viva. Até que 1930 chegou e trouxe consigo 2 golpes simultâneos que Japurá não sobreviveu. O primeiro foi a crise de 1929, que derrubou o preço do café no mundo inteiro e destruiu a economia local num instante. O segundo foi uma epidemia de malária e febre amarela que varreu o vilarejo com uma crueldade que nenhum historiador consegue descrever sem se engasgar. O vilarejo ficava próximo ao rio São Domingos, em área de mata fechada, combinação perfeita para os mosquitos transmissores das duas doenças se multiplicarem sem controle. A falta de saneamento básico e o desconhecimento médico da época transformaram o que poderia ter sido um surto controlável numa catástrofe. No auge da epidemia, Japurá registrava entre 12 e 15 mortes por dia. Famílias enterravam seus mortos pela manhã e abandonavam o vilarejo à tarde, sem tempo nem sequer de levar tudo o que possuíam. O medo de contaminação era tão intenso que pessoas das cidades vizinhas se recusavam a ir até lá. O nome Japurá virou sinônimo de morte lenta, de lugar maldito. E quando as doenças finalmente foram controladas, a fama já estava feita. Ninguém queria voltar. Em 1951, a estação ferroviária foi definitivamente desativada, com os trilhos desviados para 1,5 km de distância. Sem o trem, sem o café, sem a saúde, Japurá foi morrendo lentamente ao longo de décadas. A última moradora original de Japurá foi Dona Ana Idalina Brás, conhecida carinhosamente como Dona Petita. Ela ficou quando os vizinhos foram embora, ficou quando as casas começaram a cair, ficou quando o mato tomou as ruas, ficou por toda a sua vida, até morrer em 2021. Hoje, pesquisadores de história e turistas curiosos são os únicos visitantes. As construções em ruínas, a estação abandonada de 1911, os trilhos que levam a lugar nenhum. Japurá é o retrato mais fiel do que acontece quando uma cidade perde tudo de uma vez: o trabalho, a saúde e a esperança. Se Japurá te arrepiou, espera até ver o que acontece quando não é uma epidemia, mas um homem com poder demais, que decide destruir uma cidade inteira com a caneta. Número 12. Vila Maria Zélia, São Paulo, capital. Esta aqui fica dentro da própria capital paulista. Está no bairro do Belenzinho, Zona Leste, a poucos quilômetros do centro. E é exatamente por isso que pouquíssimas pessoas sabem que ela existe, porque é mais fácil ignorar o que está perto do que admitir que tem uma cidade fantasma escondida na maior metrópole do hemisfério sul. Vila Maria Zélia nasceu entre 1912 e 1916, construída pelo médico e industrial
George Street, para abrigar os operários de sua fábrica, a Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Street era um homem de visão paradoxal. Entendia que trabalhadores que moravam em cortiços insalubres eram trabalhadores improdutivos. Então, resolveu o problema do jeito mais controlador possível. Construiu uma cidade inteira para eles. 198 casas de 6 tipos diferentes, com tamanhos que variavam de 75 a 110 metros quadrados. 2 escolas separadas por sexo, creche e jardim de infância, farmácia, campo de futebol, salão de bailes, sapataria, armazém, restaurante e uma chapéu que os moradores eram obrigados a frequentar aos domingos. Uma cidade dentro da cidade, fechada por muros e portões, onde cada movimento dos operários era monitorado, onde havia toque de recolher, horários obrigatórios e regras de conduta que incluíam a proibição de receber visitas sem autorização. O jornal anarquista A Plebe chamou Vila Maria Zélia de feudo. E tinha razão. Era um feudo sofisticado, com flores nos jardins e água encanada. Mas um feudo. O nome da vila era uma homenagem à filha de George Street, Maria Zélia Street, que morreu em setembro de 1915, com 16 anos, enquanto a vila ainda estava sendo construída. Uma cidade nomeada por uma morte. Esse detalhe nunca deixou de pesar sobre o lugar. E Street vendeu a vila e a fábrica em 1924, afogado em dívidas. Passando por mãos diferentes, em 1931, a fábrica foi desativada e confiscada pelo governo federal. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1936, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a fábrica fechada no Belenzinho foi transformada em presídio político. Cerca de 700 sindicalistas, professores, intelectuais e trabalhadores considerados comunistas foram encarcerados ali. Em 1937, após uma tentativa de fuga fracassada, alguns presos foram fuzilados no que ficou conhecido como o Massacre do Maria Zélia. Um bairro operário se tornara um campo de extermínio silencioso. Se inscreve no canal, porque as histórias que o Brasil enterrou merecem ser lembradas. Hoje, Vila Maria Zélia é patrimônio histórico tombado desde 1992. Parte das casas ainda são habitadas, mas os armazéns, as escolas e outros edifícios comerciais permanecem abandonados e em ruínas, propriedade do INSS, que nunca investiu em preservação. Paredes descascam, telhados cedem e aquela atmosfera de cidade paralela, de mundo que existiu fora do tempo, persiste. Moradores mais antigos contam que nos dias de chuva forte, o silêncio das ruínas é diferente dos outros silêncios, mais pesado, como se as paredes ainda guardassem o eco de algo que não deveria ter acontecido ali dentro. Número 11. Fábrica de cimento Portland, Perus, São Paulo, capital Perus, fica na zona noroeste da capital paulista. É um bairro periférico, esquecido pela administração pública e que a maioria dos paulistanos conhece de nome, mas jamais visitou. E no coração desse bairro existe um complexo industrial de quase 100 mil metros quadrados que está abandonado há décadas, tomado pela vegetação, com maquinários de mais de 90 anos enferrujando dentro das instalações. A Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus foi inaugurada em 24 de abril de 1926 por um grupo canadense que percebeu que o subúrbio paulistano tinha tudo o que precisava: jazidas de calcário em abundância, uma ferrovia já construída para escoar a produção e mão de obra barata e desesperada. Foi a primeira fábrica de cimento do Brasil. Em seu auge, chegou a produzir um quarto de todo o cimento consumido no país. O cimento de Perus foi usado para construir os prédios que ergueram São Paulo. Segundo historiadores industriais, parte do cimento usado na construção de Brasília veio dos fornos de Perus. Um bairro periférico literalmente construiu o Brasil. Ao redor da fábrica nasceu uma vila operária completa, com casas para os funcionários, escola, assistência médica e uma pequena estrada de ferro de bitola de 60 centímetros, uma das mais raras do mundo, que ligava as pedreiras de Cajamar até a estação de Perus. A ferrovia atraía curiosos e historiadores de todo o planeta por causa da bitola em comum. Era um museu vivo e funcionava. Mas em 1951, José João Abdala, político e empresário do Partido Social Democrático, assumiu o controle da fábrica.
O que se seguiu foi uma das histórias mais negras do movimento trabalhista brasileiro. As condições de trabalho se deterioraram e os salários atrasavam. Em 1962, os operários entraram em greve. A greve durou 7 anos. 7 anos. É conhecida como a Greve dos Queixadas e é considerada um dos marcos da luta sindical do país. Os trabalhadores ficaram sem salário, sem direitos, sem resposta do patrão e seguiram de pé. A fábrica encerrou definitivamente suas atividades em 1986, sufocada pelas denúncias de poluição. As chaminés despejavam toneladas de pó de cimento na atmosfera, cobrindo telhados, jardins e pulmões de cinza. Moradores da região descrevem a época como viver dentro de uma nuvem permanente de cimento. Em 1992, o complexo foi tombado como patrimônio histórico. E desde então, nada, tombado e abandonado. As edificações permanecem em pé, deteriorando-se lentamente, e enquanto movimentos sociais há mais de 30 anos lutam para transformar o espaço num centro de cultura e memória, até hoje, sem sucesso. Número 10. Engenho São Jorge dos Erasmos, Santos. Existe um lugar em Santos que é, ao mesmo tempo, o ponto de partida da história de São Paulo e a ruína mais antiga do Brasil. Está na divisa entre Santos e São Vicente, escondido num bairro chamado Vila São Jorge, e a maioria absoluta dos paulistas nunca ouviu falar dele. O Engenho São Jorge dos Erasmos foi construído em 1534, por ordem de Martim Afonso de Souza, o donatário da capitania de São Vicente. Era, segundo pesquisadores da USP que estudaram o local ao longo de décadas, um dos 3 primeiros engenhos de açúcar construídos em todo o continente americano. A estrutura que restou foi moldada por indígenas tupinambá escravizados ou aldeados, forçados a construir o motor do enriquecimento dos colonizadores europeus. Em 1540, o engenho foi vendido ao comerciante flamengo Erasmo Schetz, de Antuérpia, na Bélgica de hoje. Sob a família Schetz, o engenho atingiu seu auge. Tinha um moinho de água, capelas, casa de purga, senzalas, um complexo produtivo que exportava açúcar diretamente para o mercado europeu. O açúcar saía pelo Rio São Jorge, chegava ao Porto de Santos e cruzava o Atlântico para chegar às mesas dos ricos europeus que jamais imaginariam que o doce vinha do trabalho forçado de indígenas e africanos escravizados do outro lado do mundo. Em 1615, o engenho foi atacado pelo pirata holandês Joris van Spilbergen, e que incendiou boa parte das instalações depois que os administradores se recusaram a fornecer provisões para sua frota. Arqueólogos da USP que escavaram o local encontraram, sob uma camada de cinzas, formas de pão de açúcar carbonizadas, evidência direta desse incêndio de mais de 400 anos atrás. Encontraram também 19 esqueletos humanos. Testes de DNA comprovaram que 17 eram indígenas e 2 eram africanos. Os mortos que ficaram enterrados sob as ruínas do primeiro capitalismo brasileiro. O engenho entrou em decadência depois do ataque, foi vendido em 1620 e funcionou em menor escala até o século XVIII, quando foi definitivamente abandonado. Em 1958, as ruínas foram doadas à USP. Tombado pelo IPHAN em 1963, o espaço é hoje aberto para visitação gratuita, mas quando você chega lá e vê aquelas pedras de 500 anos, sabe que está pisando num lugar onde a história do Brasil foi escrita com sangue, trabalho forçado e fogo. Número 9. Paranapiacaba, Santo André. Esta está na lista do vídeo de cidades assombradas do Brasil que talvez você já tenha visto, mas a história completa é ainda mais perturbadora do que qualquer lenda de trem fantasma que circula pelos fóruns de internet. Paranapiacaba, cujo nome vem do tupi e significa de onde se vê o mar, fica a 50 quilômetros da capital paulista, dentro do município de Santo André, suspensa na borda da Serra do Mar a mais de 800 metros de altitude. A neblina é sua característica mais famosa, mas não é ela a coisa mais estranha que existe ali. E a vila foi construída a partir de 1860 por engenheiros ingleses da São Paulo Railway para abrigar os operários responsáveis por manter a primeira ferrovia do estado. Era a ferrovia que levava o café do interior paulista descendo a Serra do Mar até o Porto de Santos. Um sistema de planos inclinados com cabos de aço, máquinas a vapor
e uma engenharia que era considerada impossível pela maioria dos engenheiros da época. Alguém tinha que morar lá para manter tudo isso funcionando, e esses alguém foram os operários e suas famílias. Por decreto de 1856, só podia morar em Paranapiacaba quem trabalhasse para a ferrovia. Era uma regra simples e brutalmente eficiente de controle. As casas eram construídas no estilo vitoriano britânico, com jardins frontais e vielas sanitárias, e totalmente fora de qualquer contexto brasileiro. O relógio da estação é inspirado no Big Ben. As ruas são estreitas e organizadas como uma cidadezinha inglesa do século XIX transplantada para o meio da Mata Atlântica Paulista. Quando a concessão inglesa acabou em 1946, a razão de existir de Paranapiacaba desapareceu junto. A ferrovia continuou, mas sob gestão nacional, e aos poucos as necessidades mudaram. A vila perdeu população, depois perdeu função, depois perdeu sentido. O processo foi lento e silencioso, como a própria neblina. Hoje, Paranapiacaba tem cerca de 3.000 moradores, tombada pelo IPHAN e com turismo crescente. Mas para quem conhece a história completa, a vila não é apenas charme e casas vitorianas. É o registro de um projeto de controle total da vida do trabalhador, onde até o lugar onde você dormia era propriedade da empresa e dependia do emprego. Uma colônia operária disfarçada de vila encantada. E quando o emprego acabou, a vila quase morreu junto. Número 8. Japurá novamente? Não, a Vila Ferroviária de Mairinque. Se Japurá é o caso mais dramático de morte por abandono, a Vila Ferroviária de Mairinque é um caso mais silencioso e por isso mais perturbador. Mairinque fica a 100 quilômetros da capital paulista, na região de Sorocaba. Em 27 de outubro de 1890, a Estrada de Ferro Sorocabana inaugurou uma vila operária para seus funcionários numa fazenda comprada exatamente para esse fim. Batizaram o lugar de Vila Mairinque, em homenagem ao conselheiro Francisco de Paula Mairinque, que presidia a companhia e enxergava no ponto uma posição estratégica para ligar o interior de São Paulo ao Porto de Santos. O que a Sorocabana construiu em Mairinque era, para a época, praticamente uma cidade do futuro. O engenheiro responsável, Henrique Chevenck, formado na França, projetou um sistema urbano com água encanada, afastamento e tratamento de esgoto por decantação e iluminação das ruas por gás acetileno produzido pelo próprio sistema de tratamento. Pesquisadores da Faculdade de Arquitetura da USP consideram Mairinque a primeira cidade do Brasil planejada com esses 3 sistemas de infraestrutura urbana funcionando simultaneamente. Não São Paulo, não Santos, não Campinas, Mairinque. A vila cresceu ao redor da ferrovia. Tinha armazém de abastecimento, escola, sociedade musical fundada em 1903, Clube Recreativo, uma vida completa. Mas quando as ferrovias foram nacionalizadas e depois privatizadas, e quando as rodovias assumiram o transporte de carga e passageiros, a vila ferroviária foi perdendo sentido. O armazém fechou, o clube esvaziou, a escola foi incorporada ao sistema municipal. E o que restou foi um conjunto histórico que hoje é mantido por uma associação local quase sem recursos, num estado de conservação que caminha lentamente para o colapso. As casas operárias originais ainda existem. A sede da associação, no antigo armazém de abastecimento, guarda peças e memórias que a maioria dos paulistas jamais saberá que existem. Mais uma cidade que o progresso simplesmente esqueceu de levar junto. Número 7. Vila Operária da Usina Junqueira, Igarapava, a menos de 200 quilômetros de Ribeirão Preto, e numa região do estado que a maioria das pessoas só conhece como Rota de Caminhão, existe uma vila que viveu, morreu e está tentando renascer ao mesmo tempo, num estado permanente de suspensão entre o passado e o futuro. A usina de açúcar Junqueira, em Igarapava, funcionou por décadas no interior paulista e ao seu redor se desenvolveu uma vila operária completa que chegou a abrigar mais de 1.000 pessoas. Operários da cana-de-açúcar, suas famílias, filhos que cresceram e envelheceram dentro daquele perímetro fechado, separado do restante da cidade pela lógica do trabalho e pela dependência do patrão. Quando a produção da usina foi reestruturada e os postos de trabalho eliminados, a vila entrou numa espiral de abandono que durou décadas. Casas ficaram vazias com objetos dentro. Ruas que tinham vida passaram a ter apenas gato e capim.
Em 2016, algumas construções foram demolidas por risco de colapso estrutural, acelerando a imagem de abandono. Recentemente, um processo de recuperação tentou reverter o esvaziamento, com casas reformadas, telhados novos e banheiros instalados disponíveis para aluguel a preços baixíssimos. Moradores de outras cidades começaram a chegar, atraídos pelo custo de vida irrisório e pela tranquilidade de um lugar que o mundo moderno literalmente não encontra no mapa. Mas as marcas do abandono continuam visíveis. As casas reformadas convivem com as que ninguém consertou. Os lavadouros de cimento construídos na era do trabalho braçal ainda estão de pé, sem uso. E a atmosfera de lugar fora do tempo, de comunidade que sobreviveu ao seu próprio colapso sem saber exatamente porquê, não desapareceu com a tinta nova. Número 6. Ruínas do Castelinho da Rua APA, São Paulo, capital. Aqui vamos falar de algo diferente das vilas operárias e do interior, porque existem cidades fantasma dentro da própria cidade de São Paulo, prédios e conjuntos que estão parados no tempo enquanto a metrópole borbulha ao redor. Na Rua APA 236, no bairro de Santa Cecília, existe uma réplica de castelo medieval que está abandonada e sem teto entre o primeiro e o segundo andares há mais de 70 anos. É o Castelinho da Rua APA, construído no início do século XX, de estilo neogótico, com torres e detalhes que fazem qualquer pessoa virar a cabeça ao passar pela calçada. Em 1937, 3 membros da mesma família, Armando e Álvaro Reis, e a mãe deles, Maria Cândida, foram encontrados mortos a tiros no interior da residência. A perícia da época concluiu apressadamente que se tratava de um duelo entre os irmãos, com a mãe alvejada no meio da briga, mas a versão nunca convenceu inteiramente. A posição dos corpos não batia com a narrativa oficial. Historiadores paulistanos registraram depoimentos de contemporâneos que falavam de um possível triplo homicídio encomendado, motivado por disputas comerciais da família. Ninguém foi indiciado. O caso ficou oficialmente encerrado e oficialmente mal explicado. Depois das mortes, o castelinho nunca mais teve dono efetivo. Passou por processos judiciais intermináveis de inventário e disputa de herança. Sem proprietário capaz de manter a estrutura, o telhado foi cedendo. Hoje, o prédio está tombado como patrimônio histórico pelo CONDEFAAT, mas isso não impediu que a natureza fosse tomando conta. A vegetação cresce pelas paredes internas, a estrutura se deteriora e os moradores do bairro que passam pela rua diariamente há décadas guardam histórias de sons à noite, de sombras nas janelas sem vidro e de uma sensação de que aquelas paredes nunca ficaram completamente vazias depois de 1937. Número 5. O núcleo Pissinguaba e as ruínas da usina de açúcar Ubatuba. O litoral norte do estado de São Paulo guarda um dos segredos mais bem preservados do estado. Dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, numa área de Mata Atlântica quase intocada entre Ubatuba e Paraty, existe um núcleo histórico chamado Pissinguaba, e dentro dele, as ruínas de uma antiga usina de açúcar do período colonial que ficou de pé por séculos, sem que ninguém soubesse o que fazer com ela. O núcleo Pissinguaba foi uma comunidade de pescadores e pequenos agricultores que existiu na costa paulista por gerações, praticamente isolada do resto do estado pela serra e pelo mar. Ali, os vestígios da usina de cana que funcionou durante o ciclo colonial ainda estão de pé, com paredes de pedra e estruturas que sobreviveram à floresta porque a floresta, paradoxalmente, as protegeu do progresso. Quando o Parque Estadual da Serra do Mar foi criado e expandiu seus limites sobre a área, a usina ficou dentro de uma zona de proteção rigorosa. A comunidade de pescadores foi incorporada ao parque como moradores tradicionais, e as ruínas tornaram-se parte do patrimônio protegido. Hoje, visitas são possíveis com o acompanhamento dos monitores do parque, e o que você vê é um daqueles lugares onde o tempo parece ter concordado em não avançar. As pedras da usina cobertas de musgo, a floresta fechando ao redor, o rio passando como passava quando os engenhos ainda funcionavam. Um silêncio que não é vazio, é cheio de algo que não tem nome. Número 4. A Vila Fantasma de Boracéia, Salesópolis. No sopé da Serra do Mar,
A pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista, existe um caso de abandono que combina os elementos mais perturbadores de todas as histórias desta lista. Uma empresa que controlava tudo, um encerramento abrupto e um conjunto de construções que ficaram exatamente como estavam no último dia de funcionamento. Salesópolis, cidade conhecida como a nascente do rio Tietê, que abriga um núcleo de pesquisa biológica da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, numa área que pertencia originalmente a um posto experimental de piscicultura criado no início do século XX. Mas o que poucos sabem é que nas imediações da área existe uma vila operária abandonada que pertencia a esse complexo, com casas de alvenaria que foram simplesmente fechadas quando a atividade foi encerrada ou reduzida, e deixadas ali com janelas enferrujadas e jardins tomados pela vegetação nativa da Mata Atlântica que avança implacável. Moradores da região de Salesópolis, que conhecem as trilhas da serra, descrevem o lugar como algo entre um museu a céu aberto e uma cena de filme de terror. Casas com mobiliário original, azulejos dos anos 50 e 60 ainda intactos. Há quintais onde as plantas domesticadas foram engolidas pelo verde selvagem da floresta. Um lugar onde o encerramento foi tão abrupto que a vida parece ter sido interrompida no meio de um gesto. E a Serra do Mar ao fundo, coberta de neblina, como em Paranapiacaba, como se o estado de São Paulo tivesse espalhado ao longo de toda a sua extensão esses pontos de suspensão onde o tempo decidiu parar. Se você chegou até aqui e ainda está assistindo, faz sentido, porque ainda temos os 3 lugares mais perturbadores desta lista. E o número 1 é o único caso em São Paulo onde uma cidade inteira foi destruída e depois ressurgiu das próprias águas décadas depois. Número 3. O complexo industrial abandonado de Cubatão, Baixada Santista Cubatão, tem uma história que o Brasil preferiu esquecer e que o mundo não deveria esquecer nunca. Na segunda metade do século XX, Cubatão se tornou o maior polo industrial do hemisfério sul. Refinaria de petróleo, indústrias químicas, siderurgia, fábricas de fertilizantes, todas concentradas numa faixa de terra plana entre a Serra do Mar e o estuário de Santos. O modelo era simples e criminoso ao mesmo tempo. Produção máxima, zero de controle ambiental. O resultado foi que Cubatão, em algum momento dos anos 70 e 80, foi considerada pela ONU a cidade mais poluída do mundo, a Cidade da Morte, como ficou conhecida internacionalmente. As áreas industriais abandonadas ao redor de Cubatão, fábricas desativadas, instalações fechadas por falência ou por pressão ambiental, existem em número expressivo, e algumas tomadas pela vegetação que surpreendentemente resistiu e voltou a crescer depois que parte da poluição foi controlada nos anos 90. Mas o que torna Cubatão diferente de qualquer outro item desta lista é o que ficou para trás em termos humanos. Os galpões abandonados de algumas indústrias ainda guardam equipamentos e estruturas dos anos 60 e 70. Comunidades que se formaram ao redor de plantas industriais hoje fechadas ainda existem em estado de limbo, bairros planejados para uma fábrica que já não existe, sem razão de ser, mas sem para onde ir. E nos morros da Serra do Mar, acima de Cubatão, onde a poluição matou toda a vegetação durante décadas, as áreas de recomposição florestal convivem com os vestígios das antigas instalações industriais que sobreviveram ao colapso ambiental. Um cemitério industrial ao ar livre e lentamente sendo engolido por uma floresta que voltou da morte. Número 2. Araçariguama e o Vale do Cotia. As vilas do café desaparecidas entre Sorocaba e a Grande São Paulo, atravessando o Vale do Rio Cotia, existem dezenas de pontos no mapa que já foram vilas, que tiveram escola e comércio e nascimentos e enterros, e que hoje não são mais nada. São os fantasmas do ciclo do café, a fase da história paulista que construiu o estado e que, quando acabou, levou consigo comunidades inteiras sem avisar. A região de Araçariguama, no caminho entre São Paulo e Sorocaba, concentra alguns dos melhores exemplos desse fenômeno. Ao longo das antigas linhas ferroviárias que cortavam o interior paulista no auge do café, surgiam vilas a cada estação. A lógica era simples. O trem parava, as pessoas chegavam, a produção crescia, a vila se formava. Quando o trem parava de passar, a vila secava como um rio sem fonte.
Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina e do IFAM identificaram ao longo do estado de São Paulo dezenas desses núcleos que nasceram com a ferrovia e morreram com ela. No Vale do Cotia, a expansão da Grande São Paulo foi engolindo algumas dessas vilas, transformando-as em bairros periféricos sem história reconhecida. Outras ficaram para trás, fora da mancha urbana, com as casas de taipa e as antigas estações em colapso silencioso. Em Araçariguama, moradores mais velhos guardam memórias de lugares que hoje são apenas campo ou mato fechado. Descrevem ruas que existiam, casas de famílias que foram embora, igrejas que desmoronaram. O Google Maps ainda mostra topônimos que não correspondem a nenhuma edificação existente. Sei nomes que sobraram depois que as coisas que eles nomeavam desapareceram. Uma lista de fantasmas com endereço, mas sem corpo. Número 1. Iporanga e o Vale do Ribeira. As cidades coloniais, engolidas pela floresta. Se existe um lugar no estado de São Paulo que concentra mais história enterrada por metro quadrado do que qualquer outro, esse lugar é o Vale do Ribeira, no sul do estado, na divisa com o Paraná. O Vale do Ribeira foi a primeira região de São Paulo a ser colonizada pelos portugueses. No século XVI e XVII, quando o ouro ainda não tinha sido descoberto nas Minas Gerais, era aqui que a capitania de São Vicente gerava riqueza, através da mineração de ouro aluvial nos rios da região. Cidades como Iporanga, Apiaí e Eldorado foram fundadas nesse período e ainda guardam em suas igrejas e cemitérios e conjuntos históricos os vestígios de uma época que o Brasil do café, do automóvel e do concreto armado decidiu abandonar completamente. Iporanga, em particular, é um caso que deveria ser ensinado nas escolas como símbolo do que o Brasil faz com sua própria história. Fundada no século XVII como entreposto de mineração, a cidade passou por 3 séculos de oscilações econômicas, períodos de prosperidade com o ouro e o arroz, períodos de abandono quando os recursos se esgotavam ou quando as rotas comerciais mudavam. O centro histórico de Iporanga ainda preserva construções do século XVIII e XIX em estado de deterioração avançada, sem recursos para restauro e sem vontade política para isso. Mas o que torna Iporanga e o Vale do Ribeira verdadeiramente únicos é o que existe ao redor delas. O sistema de cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR, que é o maior complexo espeleológico do Brasil. Mais de 300 cavernas catalogadas numa área de 100 mil hectares de Mata Atlântica preservada. E dentro desse sistema subterrâneo, arqueólogos encontraram vestígios de civilizações indígenas pré-coloniais com mais de 8.000 anos de ocupação humana. Aqui, o abandono tem camadas. Há o abandono das construções coloniais portuguesas que apodrecem ao ar livre. Há o abandono dos projetos de desenvolvimento que nunca chegaram ao vale porque o acesso era difícil demais. E há o abandono deliberado da memória das populações quilombolas que existem no vale desde o século XVII e que ainda hoje, e em comunidades como a do Ivaporunduva, vivem numa situação de invisibilidade institucional que contrasta violentamente com a abundância natural ao redor. O número 1 desta lista não é uma única cidade fantasma, é um vale inteiro que o estado de São Paulo decidiu esquecer, deixando que a Mata Atlântica guardasse em silêncio o que os humanos não souberam preservar. Moradores das comunidades ribeirinhas do Vale do Ribeira dizem que à noite, quando o rio está quieto e a floresta fecha o horizonte, é possível ouvir em certas épocas do ano algo como um murmúrio vindo das pedras. Os mais velhos chamam isso de a voz das grutas, o som de milhares de anos de água escavando pedra. Outros dizem que é diferente, que é algo que não tem nome, mas que qualquer pessoa que já dormiu nas margens do Ribeira uma noite reconhece. Não é medo. Não é a sensação de que você chegou num lugar que existia antes de você, que vai continuar existindo depois de você e que está completamente indiferente à sua presença. São Paulo tem mais de 240 municípios, tem a maior metrópole do hemisfério sul, tem o maior polo industrial da América Latina, mas também tem isso: trilhos que levam a lugar nenhum, casas com móveis dentro que ninguém vai mais buscar, nomes no mapa que correspondem a nada, e vales inteiros onde a história brasileira ficou enterrada sob séculos de indiferença. Cada lugar desta lista é uma pergunta que o Estado se recusa a responder. O que acontece com uma comunidade quando o trabalho acaba? O que vale o patrimônio histórico quando não tem dinheiro público para preservá-lo?
E o que significa chamar algo de seu quando você pode perder tudo com uma decisão tomada longe de você? Se você chegou até aqui, se você assistiu do primeiro ao último segundo, você já entende que essas perguntas importam, que essas histórias importam, que o Brasil que você conhece é só uma camada fina sobre um Brasil muito mais antigo, muito mais complexo e muito mais esquecido do que qualquer mapa ou noticiário vai te mostrar. Curte esse vídeo se você ficou com vontade de visitar algum desses lugares. Se inscreve no canal porque ainda tem muito mais história enterrada neste estado esperando para ser contada. E compartilha com aquela pessoa que acha que São Paulo é só Avenida Paulista e rodízio de pizza. Depois desse vídeo, ela vai ver o estado com outros olhos.